Fala, galerinha, beleza? Aula de física agora comigo, o professor Fontenelle na área. E vamos que vamos, galerinha. Olha só, iniciando agora o tópico de vetores. Só que agora a gente vai falar também sobre operações vetoriais. Fontenelle, mas nós já vimos isso. Nós vimos isso superficialmente. Agora nós vamos aprofundar. Beleza? Vamos lá então? Galerinha, olha só. Quando a gente vai falar de vetores, o que são vetores? São segmentos de reta orientados, uma setinha, nós já vimos isso lá atrás, né? Utilizados em física para representar grandezas vetoriais. Lembra lá que nós estudamos grandezas vetoriais e grandezas escalares. As vetoriais têm que ter direção e sentido, além da intensidade ou módulo, né? Já quando a gente fala em grandezas escalares, eu preciso ter apenas o quê? A intensidade ou módulo. Então, olha, para representar os vetores, faz-se necessário considerar o seu tamanho. O que é o seu tamanho? É a sua dimensão, beleza? E aí eu vou ter, por exemplo, se temos uma referência de unidade medida, queremos representar o vetor com 3 unidades de medida, basta tripliquemos a unidade de medida de referência. Olha só, vamos entender aqui. Eu tenho uma unidade de medida aqui, ó, tá certo? E eu quero pegar esse cara e aumentar esse cara. Quantas vezes? 3 vezes. Eu vou pegar esse cara aqui e representar agora com 3 valores. Só que eu vou dar uma direção, eu vou dar um sentido para esse meu vetor. Então eu vou colocar o quê? Uma setinha dele aqui, ó, 3 vezes. Se eu quiser multiplicar ele por 4, eu vou ter o quê? 4 vezes. Então se aqui eu tenho uma unidade, né? Um U, eu vou ter aqui quantas unidades? 3 unidades, porque são 3 vezes esse meu espaço aqui. E aqui eu vou ter quantas vezes a minha unidade? 4 vezes a minha unidade aqui. Beleza? A diferença que aqui, em relação à minha unidade, que eu estou representando como vetor propriamente dito. Né? Aqui eu estou dizendo para você somente a unidade. E aqui eu estou colocando o vetor, porque o vetor é uma seta. Beleza? Representado por uma seta. Por quê? Através da seta eu tenho a direção, no caso, direção o quê? Horizontal. O sentido, qual é o sentido? Para a minha direita. E a intensidade ou módulo, que vai ser o quê? O tamanho desse meu vetor. No caso aqui seria unitário. Aqui são 3 unidades o tamanho dele. E aqui, por último, 4 unidades. Fechou? Vamos lá então? Olha só. Agora vamos ver o vetor resultante, que é justamente a operação entre vetores. Olha o que a gente vai ter. Para 2 vetores, como é que a gente vai analisar? A gente tem uma forma inicialmente, que é a regra do paralelograma, tá? A regra do paralelograma vai falar o seguinte para mim, olha só. Eu vou pegar 2 vetores, tá certo? Quaisquer. Para achar o vetor resultante, eu vou traçar um paralelo a esse cara aqui, ó. Tá aqui. E outro paralelo ao V1, tá aqui. Onde eles se cruzam, eu traço aqui o meu vetor resultante. Então, esse do meio aqui, eu chamo ele de quê? Vetor resultante. Tá certo? Vamos supor que eu tenha aqui, olha, por exemplo, 2 vetores, assim, ó. V1, V2. Como é que a gente vai fazer nesse caso? Eu vou traçar uma paralela a V2, iniciando da pontinha dessa seta aqui, ó, e com o mesmo tamanho, tá? Logicamente que aqui vai ser um aproximado, né? E com o mesmo tamanho, tá certo? Tá aí. Fiz uma reta paralela e outra reta paralela agora a V1. Começando aonde? Começando na pontinha desse vetor aqui, ó. Então tá aqui, ó. Onde eles se cruzam, o que eu faço? Eu traço o meu vetor resultante. Tá certo? Eu traço o meu vetor resultante. Tá aqui, ó. Esse é o meu vetor resultante. Beleza? A gente pode pensar assim, ó. Eu tenho um carro. Esse carro vai ser puxado por esse cara aqui. Tá? Por V1 e por V2. Para onde esse carro vai? Para V1 ou para V2? Nenhum dos dois. Ele vai para onde? Para o meio. Só que se o V1 fizer muita força a mais que o V2, ele vai mais para V1. Ele não vai exatamente para o meio. Se o V2 fizer muito mais força que V1, esse carro vai para onde? Mais para V2 e não exatamente para o meio. Beleza? Olha só então. Quando a gente pega a outra regra, é a regra do triângulo. Então, no paralelograma, o que eu faço? Eu faço retas paralelas e vejo onde cruzam. Retas paralelas e vejo onde cruzam e traço a minha resultante.
E no triângulo? No triângulo não funciona assim. Olha só como acontece. Eu pego dois vetores quaisquer e coloco um depois do outro em seguida. Então eu pego aqui o vermelho inicialmente, depois eu peguei aqui o azul, coloquei aqui em cima. Esse cara aqui, olha, é o meu vetor resultante. Porque eu uno o início do meu vetor, que é o primeiro que eu coloco, com o final do meu vetor aqui. Beleza? A gente vai trabalhar isso aí, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, porque isso aqui é muito fácil, tá certo? Não tem muito segredo nesse desenho que a gente faz. Aí, quando é que a gente usa um, quando é que a gente usa outro? Aí depende da questão. Você vai ver como você achar mais fácil, você vai fazer. Beleza? Em geral, vai ser assim, tá ok? Vamos lá então para a próxima? E agora, olha, nós vamos ver os casos para dois vetores, só que propriamente dito cálculo, tá? Como é que a gente vai fazer? Primeiro caso, quando o ângulo for zero, quando θ for igual a zero. Olha lá, quando θ for igual a zero e possui a mesma direção e mesmo sentido. Olha o que vai acontecer aqui. Para achar a resultante, eu vou somar esses caras. Então eu vou pegar aqui, olha, o meu vetor de 3 unidades com o meu vetor de 4 unidades e vou somar. Como é que vai ficar isso aí? Eu vou pegar lá, vetor resultante vai ser, vou jogar a formulazinha, V1 mais V2. Então eu vou pegar aqui, olha, 3 mais 4. Quanto é que isso vai dar para mim? 7. 7 o quê? Unidades. Beleza? Então se eu pego esse aqui e somo com esse, o que acontece? Eu vou ter um vetor só que ao invés de ter 3 unidades ou ter 4 unidades, ó, 3 unidades seria isso. Quando eu somar com o de 4 unidades, 1, 2, 3, 4 unidades. Eu teria tudo isso aqui, olha, que seria o quê? As minhas 7 unidades. Beleza? Muito fácil, né? Besteira, né, cara? Agora, olha só. Segundo caso, quando o θ for igual a 180. Observa que nesse caso aqui, galerinha, olha só. Nesse caso aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter dois vetores puxando na mesma direção, no mesmo sentido. Tá certo? Nesse caso, o ângulo é zero. Se fosse aqui era 90, não é assim? Se for aqui a metade seria 45. E se for os dois juntos aqui na mesma direção e sentido, é o quê? É um ângulo de 0 graus. Se fosse forças puxando um corpo, porque força pode ser representada por um vetor, já que é uma grandeza vetorial, eu teria os dois puxando, cada um puxando com 3, o outro puxando com 4, os dois juntos puxaria esse meu corpo com 7. Entendeu? Beleza isso aí? Agora olha só, nós vamos pegar aqui e vamos para o segundo caso. θ igual a 180. V1 e V2, nesse caso, possuem mesma direção em sentidos opostos. Olha o que acontece. 90 graus está aqui, né? 0 graus está aqui. 90 aqui, aqui vai estar o quê? 180. Eles estão o quê? Opostos. Agora a história muda. Por que a história muda? Porque você vai ter aqui, ó, o resultante é o V1 menos o quem? O V2, tá certo? E aí eu vou pegar aqui, olha, esse cara aqui tem 4 unidades e esse cara aqui tem 3 unidades. E eu vou fazer a subtração desses caras. Por que é subtração? Porque eles estão opostos. E aí eu vou fazer o quê? Vetor resultante em módulo é igual. Quem é meu V1? 4. Então eu vou colocar aqui o meu 4 em módulo. Esse cara aqui, ó, menos quem? 3 em módulo. Beleza? Quando eu fizer 4 menos 3, vai dar quanto isso aqui? Vai dar 1. Então o meu vetor resultante vale 1. Por quê? Porque a gente está pegando esse cara aqui, ó, de 4 unidades. Vamos desenhar aqui 4 unidades. 1, 2, 3, 4 unidades. E pegando e subtraindo de um outro vetor aqui, olha, tem 1, 2, 3 unidades. Se esse cara aqui tem 3 unidades, certo? E esse cara aqui tem 4 unidades, pensa assim, ó. Estou puxando num cabo de guerra, certo? Aqui eu tenho uma intensidade de 4 unidades. E aqui eu tenho uma intensidade de 3 unidades. Quem vai ganhar o cabo de guerra? Não é justamente esse cara aqui tem 4 unidades? Exatamente. Então, o resultado desses dois vai ser o quê? Vai ser só uma unidade, que seria o meu vetor resultante, que vale 1. Que é a minha resposta que eu achei aqui. Ó. O meu vetor resultante está dando o quê? 1. Um quê? Uma unidade. Ah, eu subtraio, né, Fantino? Exatamente, você vai subtrair. Por quê? Porque eles são opostos. E aqui? Aqui você vai somar. Por quê? Porque estão na mesma direção, mesmo sentido. Quando é que acontece isso aqui? Quando o ângulo é 0 graus. E quando é que eles são opostos? Quando o ângulo é 180 graus. Ah, Fontenelle, fácil demais isso, cara. Passa uma coisa mais difícil, já que você pediu.
vamos atender seu pedido. Bora lá então, galerinha. Agora, para θ igual a 90 graus. Bora lá. V resultante ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. O que você lembra disso aqui? Exatamente. Teorema de Pitágoras. O que acontece? Quando você tem um ângulo de 90 graus entre os dois vetores, ele cai em um caso de um triângulo, olha lá. Onde esse cara aqui, que é 3 unidades, vale exatamente esse mesmo tamanho dessa lateral aqui, 3 unidades. E esse cara aqui são 4 unidades. Como é que a gente resolveu esse caso? Ora, esse cara aqui, olha, certo? Que está na horizontal, eu tracei uma reta paralela dele aqui, ó. Beleza? E esse cara que está na vertical, eu tracei uma reta aqui, ó. Onde eles se cruzaram, o que eu fiz aqui? Onde eles se cruzaram, o que eu fiz aqui? Eu fiz o vetor resultante, tracei lá, ó. Não preciso nem colocar setinha aqui não, tá? Só como é uma regra do paralelograma, eu só faço a reta paralela. Beleza? Então usamos aquela regrinha que nós vimos lá no início, né? Tem a regra do triângulo e a regra do paralelograma. Usamos a do paralelograma para mostrar isso aqui para vocês. Beleza? Se nós tivermos 3 aqui e aqui 4 unidades, como é que nós resolvemos isso? Usando a formulazinha. Como é que é a fórmula? V resultante ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Como é que fica então? V resultante ao quadrado é igual. Quem é o meu V1? Meu V1 aqui, 3 ao quadrado. Mais, quem é meu V2? Meu V2 é 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Então, bora colocar aqui, ó. V ao quadrado, resultante. 9 mais 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Esse quadrado aqui, galerinha, quando passa para o outro lado, ele passa como se fosse raiz. Porque o contrário da potenciação é a radiciação. Fechou? E aí eu vou ter, então, VR igual a raiz de quê? 25. Beleza? E aí eu vou ter aqui, ó, raiz de 25 é quanto? Vetor resultante vai ser 5 unidades. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Bem, se você quiser colocar esse cara aqui em módulo, para quê? Para dizer que esse valor pode ser apenas positivo? Pode, não tem problema. Um outro detalhe é que quando você joga a raiz para o outro lado, você considera duas possibilidades. Ela pode ser mais positiva, mais 25 ou menos 25. E aí, se você colocar um módulo aqui, você elimina essa possibilidade. Matematicamente, é até mais correto. Beleza? Vamos lá, então? Quarto caso, um ângulo qualquer. Aí a gente tem que aplicar a lei dos cossenos. Não sei se você viu, deveria ter visto lá no ensino fundamental, o básico de lei dos cossenos. Mas vamos lá. Quando você pega a lei dos cossenos, é para um ângulo qualquer. Ah, não é 0 graus, não é 180 graus e não é 90 graus. Qual é a fórmula que eu uso? A lei dos cossenos. O que muda a lei dos cossenos do teorema de Pitágoras? Que esse cara aqui é o teorema de Pitágoras, né? Muda só o finalzinho. Olha aqui, ó. Eu tenho a mesma coisa do teorema de Pitágoras. Olha aqui, ó. É o mesmo cara, só que ele acrescenta esse pedaço aqui, ó. Tá certo? Então, na verdade, você tem que adicionar um elemento na sua fórmula, que é esse menos 2 vezes a vetor 1 vezes vetor 2 vezes o cosseno do meu ângulo. Que ângulo é esse? Um ângulo qualquer. Olha aqui. Deixa eu apagar aqui, né? Nesse ângulo aqui, ó, se a gente tivesse, né, o valor do meu resultante, daria até para calcular. Tá certo? Aqui a gente não chegou a fazer, mas nós vamos trabalhar com esse cara aqui ainda. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, se for um ângulo qualquer, eu tenho que jogar na lei dos cossenos. Fechou? Então, eu tenho 4 regrinhas. Soma, se for no mesmo sentido de direção. Subtração dos vetores, se forem opostos. 90 graus, eu jogo o teorema de Pitágoras. E se for um outro ângulo, eu jogo a lei dos cossenos. Fechou? Vamos lá, então? Agora, nós vimos para 2 vetores. Agora, nós vamos começar a ver para um vetor qualquer, para qualquer número de vetores, tá certo? Para N vetores. E a primeira regra que nós vamos ver é a regra do polígono. Como é que ela funciona? Você vai pegar aqui, ó, 3 vetores, e eu quero somar vetorialmente esses caras. Como é que eu faço? Eu vou pegar aqui, vou repetir o meu A aqui, olha.
Vou tentar fazer igualzinho, do mesmo tamanho, com a mesma inclinação. O ideal é que seja igual mesmo, tá? Vou pegar o A. Quando eu acabo o A, eu vou pegar o B. O B, eu vou tentar pegar aqui, olha, o mesmo tamanho, jogar aqui, ó. Esse é o meu vetor B. Depois eu vou pegar o meu vetor C. O meu vetor C já é menor que o B aqui, ó. Mais ou menos desse tamanho aqui é o meu vetor C. Tá certo? E aí eu vou usar, na verdade, a mesma ideia que eu peguei lá na regra do triângulo. O que eu fiz na regra do triângulo? Depois de cada seta eu colocava outra seta. Depois de cada seta eu colocava outra seta. Não era assim na regra do triângulo? E aí, o que eu faço no final? Eu pego a origem e aonde finalizou, e esse cara aqui é o meu vetor o quê? Resultante. Foi isso que nós fizemos na regra do triângulo lá, só que na regra do triângulo é apenas para 2 vetores. E a regra do polígono são para N vetores. Quando você desenha a mão livre, esse vetor resultante é mais difícil, porque você não tem exatamente o tamanho, se está certinho ou não. O ideal, então, é que a questão me dê, ou você faça a questão num papel milimetrado, ou em um papel que tenha esses quadradinhos aqui, beleza? Observa, aqui eu posso falar que o meu A, por exemplo, tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele tem 6 unidades. Tá vendo por que eu preciso do quadradinho para definir legal como é que fica a minha solução? Aqui, olha, o B, ele é uma diagonal, mas ele está com 2 quadradinhos para baixo e 4 quadradinhos para a direita. É o meu vetor B. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma posição dele ali e começar a resolver. Tá certo? Então o meu A, eu vou começar aqui pelo A. A, depois eu vou para o B. Ele vai descer 2 unidades, depois ele vai para C, vai para a direita, depois ele vai subir. Então vamos lá. Eu vou pegar o A e vou colocar o A aqui, ó. A partir desse ponto aqui. Talvez para você que está vendo aí não vai ficar bem alinhado certinho, porque aqui tem uma diferença de espaço entre o meu monitor e a tela que eu escrevo, que é muito grande. Então dá um certo desvio aí. Então se der esse desvio, você sabe por que está acontecendo isso. Não é porque eu estou meio cego, não. É porque tem uma diferença aqui entre esses espaços que eu estou falando para você, tá? Entre a tela e o vidro aqui que eu escrevo. Então vamos lá. Eu tenho 6 unidades para baixo. Então vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não dá certo. Tem que ser um para cima aqui. 6. Então bora aqui, ó. Vou descer 6 unidades. Pronto. Até aqui. Tá? Esse é meu A. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o B. O B vai 2 para baixo e 4 para a direita. Então tá aqui, ó. 2 para baixo e 4 para a direita. Ele vai parar bem aqui, ó. Esse é o meu B. O C vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele vai andar 10. Então tá aqui, ó. Ele vai andar daqui 2, 4, 6, 8, 10. Ele vai parar bem aqui assim. Tá certo? Então esse aqui é o meu C. O D vai subir 3 unidades. Então ele vai subir 3 unidades aqui o meu D, ó. Subiu 3 unidades. E o E vai subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades para cima. Então vai subir 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades para cima. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades para a esquerda. Então quando der 6 unidades para a esquerda aqui, ó, ele vai dar nesse ponto aqui, ó. Tá certo? Esse aqui é o meu vetor E. Qual é o meu vetor resultante, então? Eu pego o início e uno com quem? Com o final. Pronto. Esse aqui é o meu vetor resultante. Isso quer dizer o quê, pessoal? Se eu tivesse, né, ó, A, B, C, D, E, 5 pessoas, um puxando com uma força de 6, outro puxando com uma força aqui igual a de B, outro puxando com uma força de C, outro puxando com uma força de D, e outro puxando com uma força de E, o que ia acontecer? Todo mundo num nó só, né, lá no meio, para onde ia se deslocar esse nó no meio? Com todo mundo puxando, cada pessoa uma ponta, ele ia se movimentar para cá. Por quê? Porque o resultado de todas as forças que atuam, de todos os vetores que atuam aqui, seria esse resultado. Bacana, né? É muito top essa ideia aqui de vetores, tá certo? Bem, galerinha, então vamos continuar aplicando isso aqui. Bem, galerinha, então, em termos de conteúdo, é só isso. Não tem mais segredo. Vamos para os exercícios, tá ok? É porque lá que você realmente vai aprender. Fechou?
Vamos lá então.